Olá, seja bem-vindo ao Como É? Eu sou a Aline Fontes, fonoaudióloga e vocal coach, e nesse podcast você vai descobrir como desenvolver a sua comunicação e a sua carreira na fonoaudiologia. E hoje nós vamos falar sobre a relação de amor e ódio com a sua voz. Que estranho, essa não é a minha voz. Não gosto de ouvir a minha voz no áudio. Minha voz é bem diferente do ao vivo. Você já deve ter ouvido alguém falar que não gosta da voz ou conhece algum amigo que não grava áudio de jeito nenhum. A realidade dói, né? Brincadeiras à parte, eu quero dizer que essa estranheza é muito comum. Mas por que isso acontece, Aline? Muitos dizem que pode ser por causa da qualidade da gravação, do áudio, porque a pessoa grava muito perto ou porque o equipamento é muito ruim. Eu discordo dessa teoria, até pode ser que um gravador muito ruim altere a qualidade da voz, but o que acontece é que quando produzimos um som, quando falamos, a nossa voz que sai aqui das pregas vocais, que fica aqui no nosso pescoço, na laringe, ela ecoa pela nossa cabeça, pelas cavidades como laringe, faringe, boca, nariz. E esse som ele é captado somente pela voz. E quando a gente se ouve sem áudio, sem gravação, a gente ouve pelo som que também é captado pela vibração dos ossos, que a gente chama isso de condução por via óssea. O som ele pode ser conduzido até a nossa orelha interna e a gente ouvir ele através dos ossos da nossa cabeça, do nosso crânio. E o áudio, ele tem a voz, o som que sai somente pela boca. Por isso essa diferença. No áudio, o som é somente aquele som que sai da sua boca, do som que você está produzindo enquanto você fala. E quando você está falando, você ouve aquela voz, aquele som que está saindo da sua boca e o som que está sendo captado pela vibração do osso, pela vibração do crânio. E abrindo o coração para vocês, eu também não gostava da minha voz, não suportava me ouvir. Achava minha voz muito infantil, muito nasal. Antes de gravar esse podcast, por exemplo, eu fiz os meus exercícios vocais adequados para mim, para minha qualidade de voz, para deixar essa voz nesse timbre que eu gosto. E claro, com o processo de autoconhecimento, você passa a se aceitar e a amar a sua voz. E isso causa uma boa impressão quando você começa a falar e usar a sua voz em seu trabalho. Então, meu amigo, você que me ouve, a voz é a sua identidade. Enfrente esse constrangimento e comece a gravar áudio hoje mesmo. Utilize a sua voz, que é a sua identidade, o seu instrumento de trabalho ao seu favor. Então, ouça agora atentamente as minhas dicas para você que quer gravar áudio, que quer usar a sua voz de forma eficaz, a sua comunicação de forma efetiva no seu ambiente de trabalho, nas suas relações pessoais. Primeiro, mesmo sem gostar da sua voz, grave pelo menos um áudio por dia no gravador do seu celular e se ouça. Se você quiser arriscar um pouco mais, envie esse áudio para uma pessoa da sua família, um amigo, alguém que você não tem tanta vergonha assim. Anote o que te chama a atenção, o que você não gosta e também o que você gosta da sua voz. Escreva também vozes que você gosta. O que é uma voz bonita para você? Como eu falei, o autoconhecimento é muito importante, até mesmo para você passar a mensagem que gostaria de passar através da voz. Como assim? Às vezes a gente fala achando que está passando uma impressão de alegria, por exemplo, mas a gente está passando uma impressão de preguiça. Então, para você descobrir isso, você precisa se ouvir e se autoanalisar. A próxima dica é: não grave áudio mais de 5 minutos, pelo amor de Deus, ninguém merece áudio grande. Se for pelo Telegram, tudo bem, porque lá a gente tem a opção de aumentar a velocidade do áudio, a gente consegue ouvir isso muito mais rápido. Mas não faça isso pelo WhatsApp, por favor. Tente e se esforce para ser objetivo. Objetividade é uma qualidade das pessoas que conseguem ter uma comunicação eficaz. Tem gente que grava áudio, por exemplo, e fica aí fica utilizando expressões que não querem dizer nada e não sai do lugar. Ou melhor, grava um áudio que poderia ser uma mensagem escrita tipo, entendi, ok, beleza, vou fazer. Para que gravar um áudio com uma frase? Escreva, acho que é melhor, fica mais objetivo, mais prático.
Confesso que eu, Aline, me esforço sempre para ser objetiva. Eu tenho a tendência a falar muito em áudio, principalmente quando eu estou falando com os meus amigos e familiares que não gostam de receber mensagens por áudio. Não fale com a boca grudada no microfone do celular. É muito chato ficar ouvindo mais ar do que a voz da própria pessoa. Isso me irrita e acredito que a maioria das pessoas também. E para fechar com chave de ouro, essa dica é top, hein? Preste atenção. Quando estiver gravando, faça gestos. Utilize o corpo como se estivesse apresentando para alguém. O nosso corpo, os gestos falam. E a probabilidade do seu áudio ficar monótono é muito menor do que se você gravar um áudio parado igual um robô. Eu, por exemplo, estou gravando esse podcast movimentando os meus braços, usando uma intenção comunicativa, porque eu tenho um objetivo com esse podcast. Então, grave usando gestos, como se você estivesse apresentando para um público. O seu corpo fala, os seus gestos também, e isso influencia diretamente na sua voz. Muito obrigado por você ter acompanhado o primeiro episódio do Como É? E para você que quer acompanhar mais episódios como esse, é só nos seguir no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts e iTunes. Abraço e até logo!